Meus queridos irmãos, a graça do Senhor seja em seu coração nesta manhã. Nós vamos estudar hoje a lição de número 26 e o título da nossa lição hoje é A Igreja do Senhor de volta aos primórdios, o canto da reforma. Nosso texto básico está em Colossenses 3, de 15 a 17. Então, nós vamos ler esse texto. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, pois vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos colossenses, sobre a união, para viver em paz uns com os outros e que eles sejam agradecidos a Deus pela comunhão. E ele exorta, para que no coração deles habite a palavra de Cristo, a sã doutrina, E nesta palavra eles ensinem, eles se aconselhem uns aos outros, buscando sabedoria. E também que eles louvem a Deus com cânticos, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. E ele ainda exorta que todas as suas obras, sejam em palavra, sejam em ação, façam tudo em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Então, a nossa lição de hoje, ela aborda o assunto da reforma da igreja e a atitude, pós-reforma, de conservar a música em sua liturgia como instrumento de ensino, de volta aos costumes da igreja primitiva. Nós estudamos isso na lição passada, que a igreja usava a música como instrumento de ensinar, instruir o povo. Nesse texto de Paulo aos Colossenses, ele exorta a igreja a fazer tudo em nome de Jesus, enfatizando a importância do ensino, do aconselhamento fundamentado na palavra e não em qualquer outra fonte. Sempre em nome de Jesus, sempre pela palavra, sempre pela sabedoria da palavra. Para entender o raciocínio do pastor Ailton, nós vamos retroceder um pouco na história da igreja, desde o seu fundamento. Até o 3º século, a igreja se manteve fiel à doutrina dos apóstolos. Então, a igreja primitiva, ela caminhou por 3 séculos, obedecendo e dentro da doutrina dos apóstolos. Mas a partir daquele decreto que nós estudamos na lição passada, de Constantino, que reconhece o cristianismo como religião do império, aí veio o problema, o paganismo das práticas greco-romanas, da cultura greco-romana, foram se infiltrando na vida da igreja e distorcendo a sua sã doutrina. A igreja perdeu sua característica doutrinária, a igreja perdeu seu rumo, a sua verdade fundamental, que é o puro e genuíno evangelho de Cristo, os ensinos de Paulo, a doutrina dos apóstolos. A igreja perdeu essa característica através desse tempo. Então, terminando o século III,
e caminhando até o século XVI, houve um grande distanciamento da doutrina dos apóstolos. A igreja se distanciou. E no século XVI, as heresias alcançaram seu ponto máximo, seu clímax, né? Com o Concílio de Verona. O Concílio de Verona, o Papa Leão X criou, né, a chamada indulgência papal, que consistia num documento assinado por ele, eximindo todo o pecado da vida dos fiéis seguidores da igreja, eliminando assim a necessidade do perdão através de Cristo, através de uma vida santa. Por volta do ano 1100 e poucos, ele instituiu essa indulgência papal. O que era a indulgência papal? Era um documento assinado por ele mesmo, que o fiel comprava, né? O membro via lá e comprava essa indulgência, ele estava perdoado, eximido de qualquer pecado. Ele já tinha entrada livre no céu. É um absurdo. Mas o interesse dele não era divino nem religioso. O interesse dele era político. Ele queria ter fundos, ter recurso financeiro para construir a grande Babilônia, a Basílica de São Pedro, aquela basílica lá de Roma, né? A Basílica de São Pedro. Então as indulgências eram vendidas a alto preço e com isso ele conseguiu dinheiro para fazer aquela grande Babilônia lá. Mas através dos séculos e através dos concílios, né? Eles foram criando e aceitando heresias na igreja, e a igreja já estava entupida de heresia, como, por exemplo, o sinal da cruz, a adoração de imagens. A missa era falada, cantada, né, em latim. Não eram cultos, mas eram missas em latim. O purgatório foi aceitado como dogma, né? Teve uma época aí que eles instituíram que o purgatório era um dogma, não podia ser discutido. O papado romano, a canonização dos santos, o celibato do clero, os padres não podiam mais casar. Então, criaram o terço, né? A reza mecânica, o terço, a transubstanciação, né? Que declara que na hora da ceia a hóstia lá se torna o corpo de Cristo. A confissão ao padre. Todos têm que se confessar com o padre. Não era mais direto com Deus. Proibição da leitura bíblica, os 7 sacramentos, a oração a Maria e outras aberrações heréticas religiosas que foram sendo criadas, né? Isso já estava fazendo parte da liturgia. Então a igreja perdeu sua forma. A igreja não tinha mais a sua característica. E do século XII, desde a criação da indulgência, né? Aí vieram uma grande perseguição. Eles perseguiam muito os cristãos, perseguia os que não queriam aceitar essas coisas. Então, do século XII até o século XVI, a igreja deteve o poder sobre as artes, a ciência, a medicina, a teologia, a religião, era tudo controlado pela igreja. A igreja dominou o mundo antigo. Igreja e Estado era uma coisa só. Então foi o período da ignorância, período do paganismo, e na história também é chamado período das trevas, a falta de conhecimento de Deus. Por isso, chegando o século XVI, foi necessário que a igreja buscasse um retorno. Era necessário uma reforma
Era necessário que se desse de novo forma à igreja. Daí o título da nossa lição, né? A Igreja do Senhor. De volta aos primórdios. Então ele vai falar sobre a música nesse tempo. O canto da reforma. Então a reforma trouxe a igreja de volta à sã doutrina. A doutrina dos apóstolos. E toda a reforma ela se baseia no princípio de que somente as escrituras, somente a fé, somente a graça, somente a Cristo, somente a Deus dá a glória. Não outras coisas. Ela se resume nisso. Voltar ao início de tudo. Voltar ao seu princípio. Então, para esta obra, Deus levanta homens, né, comprometidos com Ele, como, por exemplo, João Calvino, o seu companheiro de lutas, né, Farel. Deus levantou eles lá na França. Úrico Zwinglio, né, na Suíça, Erasmo na Holanda e outros tantos reformadores que foram se levantando a favor da igreja, a favor de uma reforma. Então, de todas as doutrinas da igreja que eram ensinadas, todas as doutrinas no momento eram todas ensinadas no latim. E não era nem compreendido, porque era tudo em latim. A música era cantada em latim. E não tinha participação direta da plateia. O povo não participava da música. E a missa, que não era mais culto, era missa, né? Desde o ano 394 depois de Cristo, foi instituída que seria missa. Ela era cantada em latim. A igreja não tinha mais a sua forma, não tinha mais a sua característica de pregar o evangelho na própria língua, o evangelho de Cristo que tinha que alcançar o coração do ser humano, do perdido. Então, após a reforma, então veio a reforma, né? Fizeram a reforma, a igreja volta ao seu princípio, a pregação do evangelho genuíno de Cristo. Os líderes, né? Os líderes tinham as suas posições quanto à liturgia nos cultos. Como é que nós vamos fazer os nossos cultos agora? Então, João Calvino considerava o cântico como coisa profana. Ele, nós não cantaremos no culto. Só cantaremos salmos, como a igreja do primeiro século. Então, só será permitido o cântico de salmos. Era a posição radical, né, do João Calvino. Mas Úrico Zwinglio já achava que dava mais importância ao que? A instrução bíblica. Não, é a palavra, a instrução bíblica. Então, ele resumiu, né, as suas celebrações, os seus cultos, na pregação e na oração, sem música. Ele considerava o cântico, a melodia, a música como uma exaltação ao ser humano e não a Deus. Então, ele elimina. Mas nós temos Martinho Lutero. Martinho Lutero, por outro lado, era um apaixonado pela música. Ele era compositor, instrumentalista. Ele defende a música na igreja. Ele considera essa arte como um bálsamo para o ferido de alma, como um remédio contra as tentações do diabo. Então ele faz o que? Ele cria o estilo de coral. Ele cria o coral protestante, primeiro coral, restaurando então o cântico na igreja, e não mais em latim, em alemão, na língua dele. Seria na língua que o povo entendesse. Ia ser cantado na própria língua para que o povo entendesse a mensagem. Então, como músico, né? Como músico, ele entendia a importância da participação do público nos cânticos. Porque até então, a plateia não cantava. Só cantavam os membros do clero. Mas agora ele queria restaurar isso, né?
e também, junto com o ensino da palavra, doutrinando a igreja. Ensino da palavra, as doutrinas da igreja, cantada através da música, através do cântico. Ele era um apaixonado pela música. Então, esse coral criado por ele, né, busca as suas melodias, as suas melodias nos atuais estilos musicais, não mais só o canto gregoriano, seriam um estilo musical popular da época. Não um estilo próprio, né, diferenciado como era cantado o canto gregoriano. Então ele buscou a música popular, ele buscou os hinos que eram cantados na Idade Média, o próprio repertório católico, né, para simplificar a mensagem cantada para que também todo o povo pudesse cantar. E ele também traduziu a Bíblia para sua língua e ele compôs aquele hino Castelo Forte, que fala muito, né, sobre a essência da reforma, sobre voltando a entender que Deus é o refúgio secreto, é o nosso castelo forte, o nosso Deus, que Ele é a rocha da nossa salvação, etc. Bom, os corais então começaram a ser inseridos na vida religiosa da igreja, na Alemanha, né? E também nos cultos privados, os cultos das famílias, né? Então, em seus cultos, tanto público quanto privado, agora os corais cantavam. Esse coral, que era uma novidade. E tanto o lado protestante quanto o lado católico, eles adotaram esses corais. Essa tradição começou a influenciar também os conservadores do catolicismo. Daí surge então uma preocupação. A mensagem da palavra é mais importante do que a melodia. Olha, não pode ser só melodia, tem que ser palavra. A mensagem tem que sobrepor a melodia. Em 1586, um teólogo, né, o luterano Lucas Osiander, era teólogo, músico, então ele compõe o primeiro inário com hinos que falavam da reforma. Para quê? Para dar oportunidade à igreja, à comunidade, à plateia, de cantar. Então ele compõe esse inário. E muitos dos nossos hinos, dos inários atuais que nós temos hoje, né? São muitos, de muitas denominações, têm características desse canto da reforma, esse canto luterano, né? Esses cantos que foram compostos naquela época. Então, nós temos muitas características nos nossos hinos ainda. Bom, concluindo, eu quero concluir com a ideia de Walter. Quem era o Walter? Walter era um mestre de canto. Ele era o colaborador de Lutero nas composições, na música. Ele foi o primeiro diretor musical que existiu. E ele considera a música tanto quanto a palavra como criação de Deus para louvor e honra a quem? A ele somente. Ele acreditava nisso, como nós acreditamos. Quem criou a música foi Deus. Quem é dono da palavra é Deus. A palavra é Ele, né? Então ele escreveu assim, é um pensamento dele, falando sobre a música. Rainha de todos, Rouxinol, que o coração de todos alegrará com seu canto maravilhoso. Por isso devemos ser-lhe agradecidos, mas primeiro a Deus nosso Senhor, que por sua palavra a criou para ser sua própria cantora e da música amante. Para nosso querido Senhor, ele entoa seu cântico em seu louvor noite e dia. A ele eu ofereço meu canto
e agradeço por toda a eternidade. Eu achei muito bonito esse pensamento dele. Porque a música foi criada por Deus. E a palavra é o próprio Deus. Deus é a palavra. Então ele cria a música e ele cria o seu próprio canto. E ele coloca a sua própria melodia. E tanto é verdade, irmãos, que nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 4 de Apocalipse, nós lemos o seguinte: João, na ilha de Patmos, quando ele teve a visão no Apocalipse, né? Ele fala aqui, ó. Aliás, é no capítulo 5, o versículo 9, versículo 8. Ele fala sobre os 4 seres viventes. Ele fala assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa. Olha que interessante. Os 24 anciãos, cada um tinha uma harpa. Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles faziam o quê diante do trono? E eles cantavam um cântico novo. Que cântico é este? Eles cantavam: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. A quem eles cantavam? A Cristo, a vitória de Cristo. E ele ainda fala aqui, no versículo 11, ele continua: Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. E o que esses anjos estavam fazendo diante do trono, que João viu? Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, os anciãos, e cantavam em alta voz. O que eles faziam? Eles cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E ainda mais ele continua: Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está assentado no trono é o Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Eles estavam louvando, cantando, adorando ao grande Deus. Com o quê? Com música, com harpa. Por isso, o Walter tinha toda a razão. A música foi feita por Deus. A música foi feita para dar melodia, para dar beleza à sua palavra. Então, irmãos, cantemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, mas não só com música, não só com letras, não só com os nossos lábios, mas com o coração, com a nossa alma, com o nosso espírito. Cantemos sim, irmãos, salmos, cantemos hinos, mas acima de tudo, irmãos, cantemos cânticos espirituais, assim como os anjos, assim como os 4 anciãos, assim louvando, adorando o nosso Deus. Amém?